Olá, muito boa noite. Está no ar o programa Doc.com desta semana. Hoje o assunto aqui no programa Doc.com é a mobilização marcada para o dia 12, domingo, reunindo aí as pessoas insatisfeitas com a classe política, seja ela em nível estadual, municipal e nacional, esse movimento que ocorre aí no domingo, dia 12, aqui em Ponta Grossa e outras 399 cidades pelo país. Nós vamos receber um dos organizadores dessa manifestação aqui em Ponta Grossa, o Juliano Ribas, para falar para a gente a respeito dessa organização. Também vamos falar sobre segurança nas escolas municipais e nas creches, nos CMEs de Ponta Grossa, via uma lei que vai ser aplicada pela Secretaria de Educação, que instala câmeras de segurança, câmeras de monitoramento por vídeo nas escolas municipais e também nos CMEs aqui em Ponta Grossa. Nós vamos falar com o autor da lei que gerou essa aplicação das câmeras nas escolas, que é o vereador Alisson Zampieri, do PPS. Os dois, portanto, vão ser os entrevistados de hoje do programa Doc.com. Nós vamos falar também a respeito da polêmica envolvendo o projeto dos trocadores de ônibus, da bilhetagem eletrônica na Câmara Municipal e de uma audiência pública que está marcada também para a Câmara, que vai tratar do fechamento dos bares a partir da meia-noite. Tudo isso você confere depois do intervalo. Não saia daí. Doc.com, você bem informado. Destaques da semana. O programa Doc.com está de volta nesse bloco dos destaques desta semana. Semana esta marcada na Câmara Municipal pelo parecer contrário na Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao projeto do vereador Pietro Arnaud, que permite a implantação de 100% da bilhetagem eletrônica no sistema de transporte coletivo em Ponta Grossa e, consequentemente, acaba com a função dos cobradores de ônibus nas linhas do transporte coletivo. Esse projeto teve o parecer contrário na Comissão de Justiça, foi dado pelo relator, o vereador Daniel Mila, do PSDB, ele que considerou inconstitucional esse projeto. Na verdade, esse parecer ele chegou a ser dado na última reunião, dentro do prazo para se estabelecer esse parecer. Como essa discussão havia se prolongado na Câmara Municipal, inclusive com a realização de uma audiência pública na semana passada a respeito do tema, convocada pelo vereador Daniel Mila, e que esteve aí participando dessa audiência, a maior parte aí ligado ao sindicato dos cobradores. Esse parecer ele veio no embate entre o Daniel Mila e o autor, o Pietro Arnaud, do PTB. Os dois, o Pietro acompanhou a reunião da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e cobrou, pediu e chegou a cobrar o parecer ser dado ao projeto para que o projeto avançasse às comissões de mérito da Câmara Municipal. Ou seja, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, ele vê somente se o projeto está dentro da legalidade ou não. As demais comissões que vão avaliar o mérito, se o projeto é bom ou ruim para a cidade. E dentro da comissão, esse parecer veio depois de um embate, como eu já falei, entre o autor e o relator. Um acusa o outro, um acusa o outro de ser rude, de agir ali de forma a pressionar. O Pietro fala que o Daniel Mila quis, com esse parecer contrário, com toda essa mobilização, com audiência pública, prejudicar a sua iniciativa. Agindo numa questão mais política do que técnica e pensando na cidade. Isso é o entendimento do Pietro. O entendimento do Daniel Mila é de que realmente esse projeto não deveria prosperar sem algumas alterações no projeto que o deixassem legal, ou seja, dentro da legalidade. Ele por algumas vezes falou que ia apresentar um substitutivo, algumas emendas, na verdade não chegou a apresentar
e pediu mais tempo para fazer isso, né? Mais tempo, prorrogar aí o prazo que ele tinha para dar esse parecer. O Pietro não gostou nada dessa história, pediu aí com que ele desse o parecer, né? E diante desse embate dentro da comissão, o Mila falou, então, já que você quer que eu dê o parecer sem eu fazer essas emendas, o parecer vai ser contrário. E ele já havia se manifestado a respeito do mérito desse projeto, o Mila já havia se manifestado contrário ao projeto, assim como alguns outros membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Qual é a reclamação do autor da proposta? A reclamação é de que, como eu já falei, essa comissão ela deve analisar somente se o projeto é legal ou não. Sendo legal, vão ser as outras comissões e depois o plenário que vai votar aí sobre o mérito, né, se o projeto é bom ou ruim. E no entendimento do Pietro, isso não fere a Constituição, não mexe nas questões trabalhistas, ele simplesmente altera a lei que determina aí a concessão do transporte coletivo, implantando a bilhetagem eletrônica, permitindo com que seja implantado também o sistema de reconhecimento facial, que vai permitir com que seja implantado o chamado bilhete único, né? Aquelas pessoas que poderão aí utilizar mais ônibus, né? Entrar em mais ônibus sem precisar ir até o terminal através desse sistema. Esse projeto também trata disso. E, resumindo a ópera, o projeto recebeu o parecer contrário na Comissão de Justiça. Esse parecer ele vai a plenário para votação e são necessários 12 votos contrários ao parecer para que ele seja derrubado e o projeto prossiga. Aí sim vai para as comissões de mérito e posteriormente ao plenário para a votação. Se não conseguir 12 votos, o projeto vai ser arquivado e só poderá ser reapresentado novamente a partir do ano que vem. Aí em todo o projeto que ele é arquivado num ano, ele só pode ser reapresentado no ano seguinte. E é isso que pode acontecer com esse projeto, né? Depois de toda essa discussão, várias questões envolvendo isso, o Conselho Municipal de Transporte Coletivo é a favor dessa questão, o próprio Executivo tem aí interesse nessa questão para implantar a bilhetagem eletrônica e também o bilhete único, e também uma questão aí bem pontual a respeito desse assunto, que foi muito bem lembrada pelo Pietro. A data base da categoria é em maio, né? Todo mundo sabe, né? Todo mundo que já que anda de ônibus ou que tem um funcionário que anda de ônibus, enfim, né? Sabe que aí no ano passado, né? Teve muita questão da greve, né? Uma greve aí que durou por vários dias, afetando diretamente aí o comércio, afetando os estudantes, enfim, a sociedade de uma maneira geral. E, né, com certeza, esses trabalhadores, né, da Aviação Campos Gerais, assim como é direito deles e direito de todos os trabalhadores, ter o reajuste, pelo menos da inflação, mas eles devem pedir aí também um aumento real, né, a partir aí de maio, que é a data base, e, né, não tem muita mágica, né? Ou se tomam medidas para reduzir a folha de custeio do transporte e assim congelar a tarifa, ou mesmo aí baixá-la, eu acho, né, diante dessa conjuntura, um tanto quanto complicado baixar. Mas pelo menos manter esse preço, né, como foi mantido aí por muito tempo, o preço que estava até subir o ano passado, seria possível com algumas medidas, né? Mas agora vai chegar em maio, a classe vai reivindicar o aumento e com certeza aí, né, como sempre, vai cair nas costas da população. Você que anda de ônibus ou você que aí tem um funcionário que anda de ônibus, né, vai ter que pagar mais porque de forma aí quase que inevitável vai subir a passagem de ônibus aqui em Ponta Grossa. Não que necessariamente fosse aprovado o projeto, né, não poderia se de forma imediata congelar, mas era um modo aí de fazer com que aos poucos, né, a planilha, né, os gastos da planilha fossem baixando, porque a proposta ela não
gera demissões imediatas. Aqueles cerca de 540 cobradores que estão empregados, eles continuarão. À medida que eles forem saindo, esses postos não serão preenchidos, né? E assim seria a extinção aí da função de cobrador. Mas, em todo caso, é uma questão que vai ficar aí para o governo municipal solucionar junto com o Conselho Municipal de Transporte, junto com a Aviação Campos Gerais, junto com o sindicato que representa a categoria. E está aí, né? Nós estamos em abril, em maio aí já está a database da categoria e com certeza aí vai haver manifestação e se não forem acatadas as reivindicações da categoria, pode ser que Ponta Grossa enfrente novamente uma greve e tudo isso, né, poderia ser aí discutido com esse projeto. Mas com esse parecer contrário, se for arquivado, realmente a discussão vai ser encerrada. Só a título de informação, na próxima quinta-feira, dia 16, quinta-feira da semana que vem, a Câmara Municipal de Ponta Grossa vai ser palco de uma audiência pública de outro projeto polêmico que tramita na Câmara Municipal, que é o projeto que determina o fechamento de bares e similares entre a meia-noite e as 6 da manhã. Ou seja, o bar que não preencher os requisitos exigidos na lei vai ter que fechar as portas à meia-noite e pelo menos até as 6 da manhã. Algumas exigências são feitas, como, por exemplo, a oferta de segurança para quem frequenta esses estabelecimentos. Algumas outras exigências são feitas também. O vereador Romualdo Camargo, do PSDC, ele que é o líder do governo, convocou essa audiência pública. Lembrando que o projeto é de autoria do vereador Valtão, do vereador Pastor Ezequiel, também do vereador Taíco e do vereador Isaías Salustiano. Os 4 assinam essa matéria, que é polêmica porque, segundo o Romualdo, se for aprovado do jeito que está, pode inviabilizar o comércio de alguns bares que são de pequeno porte, que não têm a capacidade aí de contratar um segurança, enfim, de atender aos requisitos aí exigidos pela lei. O Romualdo já fez 3 emendas a esse projeto, né, que vai ser discutido durante a audiência pública. Um deles, né, ele tira aí desse rol de bares e similares que tem que fechar à meia-noite, tira as quadras de futebol, os pesque-pagues, né, e também tira aí os microempreendedores, também não se enquadrariam nessa lei. Outra questão é que ele tira da Guarda Municipal a função de fiscalizar essa lei e uma terceira emenda, ele permite com que os seguranças sejam terceirizados, ou seja, aquelas empresas de segurança que prestam serviço em Ponta Grossa podem ser contratadas e não necessariamente o bar terá que contratar um funcionário específico para prestar a segurança. É um outro assunto polêmico, dia 16, audiência pública na Câmara Municipal de Ponta Grossa. E para encerrar o nosso bloco dos destaques desta semana, vamos falar a respeito do Contorno Norte, uma obra de infraestrutura, uma grande obra de infraestrutura que vai ser feita interligando as BRs 373, a 376 e a PR-151, fazendo todo o desvio pela parte norte da cidade, uma obra estimada aí em 540 milhões de reais, uma comitiva formada por deputados federais, por vereadores, o prefeito Marcelo Rangel, o presidente da MCG, o prefeito de Carambeí, Osmar Blum, estiveram na quinta-feira com o ministro dos Transportes em Brasília para tratar do tema e existem 2 caminhos para se fazer essa obra. Ou coloca-se no PAC 3, no Plano de Aceleração do Crescimento, e espera ter recursos do governo federal para fazer a obra, o que pode demorar, segundo palavras do ministro, ou existe uma outra discussão aí, que é a inserção dessa obra no contrato de concessão de exploração das rodovias, que é aí da CCR Rodonorte, a concessionária de pedágio aqui, que tem aí a concessão aqui na região. Se essa obra for incluída no contrato, a direção da Rodonorte já falou que pode executar a obra, mas desde que, logicamente, exista uma renegociação do contrato, e o que quer dizer que pode ser prorrogado esse contrato para que a empresa faça essa obra.
é um caminho, né? Logicamente que uma comissão, um grupo de trabalho, uma frente de trabalho, foi determinada pelo ministro entre técnicos do governo federal e do governo do estado para avaliar essa situação, se é viável, como que pode se dar. E no próximo dia 28 de abril, uma nova reunião vai acontecer no gabinete do ministro para tratar dessa discussão. O que interessa é que essa obra seja realmente feita, porque é necessário para Ponta Grossa, que é aquela região ali do perímetro urbano, da Souza Naves, também da PR-151, está saturado, né, caminhões trafegando junto com os veículos que são de passeio, de moradores ali da região. Realmente a situação tem que ser contornada. Cabe aí realmente a esse grupo de trabalho ver a melhor forma para fazer essa questão, né, sem prejudicar aí a população e também incluindo essa obra no contrato de concessão. Muito bem, esses foram os destaques desse bloco, desta semana, e vamos para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta falando sobre manifestação no próximo domingo aqui em Ponta Grossa contra a corrupção. É um instante só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Estamos de volta com o programa Doc.com e o assunto agora é mobilização aí contra os atos de corrupção que estão estampados em todos os jornais, telejornais, no noticiário aí pelo país afora, né? As notícias vindo de Brasília e também da capital do estado, né? De Curitiba, e todas essas questões que estão envolvendo corrupção e que também estão envolvendo o aumento de impostos, né, que está caindo aí sempre em cima da população. Quem acaba pagando, né, toda essa roubalheira é a população, e através do aumento dos impostos, né. Existe um movimento forte em nível nacional para a mobilização contra esse estado em que se encontra o estado, o país, né, a nação, e aqui em Ponta Grossa não é diferente. Uma organização forte desse movimento, né, movimento que já teve bastante representatividade no último dia 15 de março, e agora no domingo, dia 12, vai voltar a se repetir o movimento aqui em Ponta Grossa anticorrupção. Para falar sobre esse tema, nós recebemos aqui o Juliano Ribas, um dos organizadores do evento. Boa noite, Juliano. Boa noite, Leonardo. Obrigado pela oportunidade. Prazer estar aqui com vocês. Vamos falar um pouquinho do nosso evento aí que está tomando força, né? Pois é, do dia 15 já teve uma adesão significativa. Agora, para o dia 12, com todo esse chamamento realmente, né, da população, do pessoal que está se sentindo de alguma forma indignado, ou também para manifestar aí a sua vontade de mudança, né, poder vir à rua. Como que está essa organização e como que vai funcionar essa mobilização aqui em Ponta Grossa? Então, a nossa mobilização vem tomando força desde o movimento passado, né? E na verdade, essa organização de hoje, do pessoal que está se unindo para esse movimento, é o pessoal que participou do movimento passado, que queria saber como que eu posso ajudar, como que eu posso, eu também tenho interesse, eu quero me expressar, ou eu tenho um grupo de amigos, tenho uma família, como é que pode ajudar? E a partir desse momento aí a gente se organizou, e hoje somos quase 50 pessoas que estão participando e cada um ajudando de uma forma, né? Para que isso aí realmente tome força na cidade, ganhe representatividade e que a gente consiga acompanhar tudo, né, o que está acontecendo e principalmente manifestar a nossa insatisfação com o governo, insatisfação com corrupção, etc. Pois é, a gente vê essa questão da corrupção, né, Petrobras, enfim, é o caso mais emblemático agora. Logicamente que não vem de agora, mas acabou estourando tudo nas costas da população nesse momento. É aumento de IPVA aqui no Paraná, né, decorrência do governo do estado, aumento de conta de luz, aumento aí também de ICMS que vai ocorrer, tudo aí essa parte do governo do estado. Em nível nacional, aí políticas econômicas que estão patinando, né, e está ocorrendo aí aumento do combustível. Eu nunca vi aqui em Ponta Grossa, em nível nacional também, o pessoal anunciar que iria faltar a gasolina, logicamente por conta da greve dos caminhoneiros, foi uma questão pontual, mas que iria faltar, o preço subindo, o pessoal, todo mundo, né, correndo para os postos. Foi uma cena realmente aí
lamentável até de se ver, né, num momento como esse. Todas essas questões acabam indignando a população. Exatamente. E o que a gente vê hoje em dia, o que é? Além da corrupção, que é o roubo do nosso dinheiro, né, que está em posse do governo, aí a gente vê medidas que o governo toma com interesse em defender o próprio governo, que são aumentos de tributos, aumento da conta de luz, aumento do ICMS, como se citou, várias outras coisas. E isso acaba deixando o governo, ao invés de servir o cidadão serve o governo, aí a gente vê a corrupção, vê nosso dinheiro indo embora, e ainda quando acontece isso, ainda a gente aumentando o imposto, aumentando a nossa carga tributária, a gente já trabalha quase 5 meses no ano para pagar impostos, né? Até o dia 30 de maio, 29 de maio, é só para pagar impostos. E aí, quando acontece um caso de má gestão financeira ou né, caso de corrupção, aí aumenta o imposto que daí o cidadão torna a pagar. Acaba jogando nas costas do cidadão ainda a incompetência realmente de gerir, né, um orçamento, seja ele do Estado ou nível nacional também. E o que as pessoas, eu vejo principalmente as pessoas comentarem, Juliano, é de que não se reclama de pagar o imposto, se reclama da finalidade. Você não vê aonde é aplicado esse recurso e muitas vezes ainda quando esse dinheiro é aplicado para a população, né, seja ele através aí, de repente de um asfalto ou de uma escola, de uma unidade de saúde, ainda o pessoal faz aquela inauguração e tal. Não faz mais do que obrigação, né? Nós pagamos o imposto para isso, né, para ter esse retorno. À medida que isso não ocorre, a população tem realmente que se manifestar. E nesse caso específico do dia 12, as pessoas vão se concentrar onde, que horas vai ser, como que vai funcionar? Então, no dia 12, agora domingo, né, às 15 horas da tarde, a gente vai se reunir ali na popular Praça dos Polacos, ali da Igreja dos Polacos, que é a Barão de Guaraúna, Balduino Táxi, esquina com a Vicente Machado. Ali vai ser a concentração às 3 da tarde do domingo. Exatamente. Ali às 3 da tarde o pessoal vai se reunir, né? A gente conseguiu o patrocínio de um trio elétrico também, que vai estar mais animado, né? Com a nossa representatividade está maior. Então vamos se reunir todo mundo ali, vai ter espaço, cada um leva a sua faixa, vai com as cores do Brasil, isso é importante relembrar. Porque, sim, verde, amarelo, azul exatamente, e branco. Exatamente, porque não é partidário, então não vamos... isso é importante frisar. Exatamente. Porque tem muita gente, e num momento como esse, alguns partidos políticos acabam querendo se aproveitar da situação, né? E não é o caso. É um movimento apartidário. Exatamente, totalmente apartidário. Tanto que vai ter lá gente se manifestando contra Dilma e também contra o Beto Richa. Exatamente. Então, que são PSDB e PT. E por isso que, às vezes, o pessoal o pessoal a favor do governo federal, né, que está defendendo, às vezes, um partido, o que ele fala? Eu não vou porque se eu for lá eu vou ser linchado ou vão me repreender. Não. A gente já está fazendo um padrão, certo? Que a partir do momento que todo mundo esteja com as cores do Brasil e não exista rixa pessoal entre os participantes, quem quiser reclamar sobre o governo do Estado, que é digno que se faça isso, e é um dever que se faça isso, vai com sua faixa com o governo do Estado. Ao lado dele vai ter o outro, quero contra a corrupção, quero o Toffoli fora do julgamento, né? Como é que o ex-advogado do PT vai julgar agora o Petrolão? Né? Então, por isso, padronizando todo mundo verde e amarelo, então todos fazemos parte de um comum e temos interesses em comum, que seria a melhoria, certo? Seja ela no âmbito municipal, por que não? Levantar uma bandeira para a nossa cidade, com os nossos vereadores, os nossos deputados também, criarem leis anticorrupção. Isso aí já, então, é o apoio em que todo mundo sendo verde e amarelo vai trazer a sua insatisfação, vai trazer a sua proposta de melhora para o Estado. É verdade. E Ponta Grossa sempre foi conhecida, desde a época em que Getúlio Vargas passou por aqui, né, como a capital cívica do Paraná. Né? E esse é um belo momento para se mostrar isso, né? Porque a pessoa sozinha, né, por mais que ela esteja ali, tenha os seus motivos para reivindicar, para protestar, reclamar, enfim, expor a sua opinião, sozinha é complicado. Agora, em meio a um movimento, unindo forças, aí fica mais fácil de se fazer ouvir. Exatamente. E através disso tudo a gente vai ganhando força, né? Já deixa até
todo mundo já está convidado, todo mundo a participar desse evento realmente, participar lá domingo na rua, com a sua família, certo? No primeiro, Eduardo, isso é até interessante a gente comentar. No primeiro manifesto, será que levo minha família? Será que não levo? Será que o idoso, meu avô, pode ir junto comigo? E o pessoal ainda foi e acabou levando. Agora não. Está organizado, a autarquia de trânsito e a polícia municipal vão acompanhar, já estão avisados. A PM também vai estar de alerta para isso aí. Então, o que é? Uma passeata pacífica, onde todo mundo vai poder participar, seja leve suas crianças, né? Que isso vai servir de exemplo lá, leve seus avós, seus pais. Já aprende a educar os filhos pequenos desde novos para as questões que envolvem a sociedade. Exatamente. Ajuda a afirmar e despertar esse interesse em buscar o conhecimento, né? Buscar o que é essa causa, mas o porquê que então certas coisas, pedem outras coisas e outros pedem outras. Então, isso aí já causa um interesse, né? Desperta interesse que a gente tem que ensinar desde os novos, isso aí, e eles têm que viver nisso aí, têm que participar e opinar também, né? Porque não, todo mundo tem que participar e estar convidado e aberto para o movimento. Tá certo. E é um grupo de cidadãos realmente que está à frente dessa organização. É isso, exatamente. A partir do... Não existe, como você falou, é partidária, não existe nada de questão política. Não existe política alguma. Os políticos, nossos representantes, estão convidados também a participar, certo? Com certeza todos vão ser ouvidos. Devem, né? Devem, né? Na verdade, deveriam são os estar primeiros lá, né? Que deveriam estar lá. Mas ainda existe aquele certo medo que vai virar uma manifestação, né? Para se resguardar. Tem um receio de como vão ser recebidos no movimento. Mas a gente já está nas redes sociais, pode acompanhar, e tem nas mídias, algumas mídias aí, que é partidário, todo mundo deve participar. Não existe uma entidade por trás. A gente, a partir do outro movimento que teve no dia 12, no dia 15, 15 de março, a gente se organizou e são cidadãos comuns, com interesses comuns, ou uns que defendendo tal área, ou que têm mais afinidade com... seus impostos, que pagam seus impostos, e a dia geram aí com o seu trabalho ou com a sua atividade, vai gerar imposto, como todo mundo gera. Todo mundo gera. E tem o direito de bancando isso aí e vai participar. E está aberto também para as novas lideranças. Quem tiver o interesse em contribuir, seja por estar lá, seja com os contatos, tudo isso é bem-vindo, né? As redes sociais hoje têm uma força muito grande, né? E a maioria dos movimentos hoje são 400 cidades confirmadas que vão fazer esse movimento no 400 domingo. cidades? 400 cidades. Fora as extraoficiais, as menores, que muitas vezes não se registraram, né, junto aos movimentos. Mas, então, ou seja, essa voz que vem das ruas, de uma forma ou de outra, os governantes, eles são afetados por essa opinião. Com certeza. Né? A gente sabe, não precisa ir muito longe, aqui na Câmara Municipal de Ponta Grossa, a gente que acompanha ali as sessões, todas as sessões, né, semanalmente, né, segundas e quartas, a gente vê que quando tem um assunto mais polêmico e a casa lota de pessoas, né, às vezes tem vereador ali que muda de opinião na hora, né, por conta dessa manifestação, né, ou seja, a voz que vem realmente dos movimentos, das ruas, né, e isso em uma proporção maior, como você falou, 400 cidades, tem que refletir de uma forma ou de outra, né, em Brasília. Exatamente. E até como forma de, eu digo assim, de um assessoramento para os nossos representantes, certo? Porque nada melhor do que aprovar ou, né, julgar uma lei ou dar a sua opinião do que o próprio afetado pela lei, certo? Bom, como a lei da terceirização agora, tivemos outras leis, hoje na cidade, semana passada, tivemos sobre segurança pública ali, dos tempos religiosos e tal. Então, por que não abrir isso aí e outra para discussão e outra, as entidades ou grupos, seja associação de bairro, seja associação atlética, qualquer grupo, a sociedade civil organizada, se manifestar formalmente ou se manifestar para esses representantes, para a própria instrução, porque eles muitas vezes hoje... O que a população quer? Exatamente, porque eles muitas vezes, presos pela politicagem que existe, interesses pessoais, eles não conseguem dar a própria voz, né, ser ouvida. E através de uma associação civil organizada, de grupos, de manifestantes pacíficos, né, corretos, eles conseguem um apoio, conseguem transmitir isso e dar segurança para o próprio representante e fazer a escolha certa na hora de uma votação.
Maravilha, então, Juliano. Fica, então, o convite para as pessoas que estão aí assistindo, né? Você que, de repente, aí está descontente, né? Insatisfeito com o desempenho tanto aí da classe política em geral, né? Não vamos nem direcionar para um ou para outro, mas você que está sentindo no bolso, principalmente, e creio que todos já sentiram no bolso, aumento principalmente de IPVA agora, né? Você que tem seu veículo, 40% de aumento. Então, essas e outras questões, questão de aumento de gasolina e tudo mais, você que sempre reclama, chegou o momento de unir forças, né? Ir para a rua, dia 12, domingo, às 3 da tarde, na Praça Barão de Guaraúna, ali na Igreja dos Polacos, né? E o pessoal vai estar todo lá para essa manifestação, Juliano. Isso aí. Então, todos os convidados, todos são bem-vindos, independente de questões políticas que queiram trazer. O importante é manifestar a insatisfação, né? Se há uma insatisfação, venha para a rua, participe conosco, se manifeste, que isso vai tornar o nosso movimento maior, mais representativo e, com certeza, trazendo melhores benefícios para nós mesmos, né? O povo. Tá certo, então. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite. Tá certo, então. Essa foi a conversa com o Juliano Ribas, ele que é um dos organizadores dessa manifestação, vai ter aí no dia 12 contra a corrupção aqui em Ponta Grossa e outras 399 cidades aí pelo país afora. Nós vamos para um rápido intervalo, na sequência a gente volta e o assunto no próximo intervalo é o monitoramento através de câmeras nas escolas e ICMEIs do município, uma lei aprovada pela Câmara Municipal e que deve ser implantada pela Prefeitura de Ponta Grossa. Quem fala sobre isso é o autor da lei, o vereador Alisson Zampieri, estará com a gente aqui no próximo bloco. É um instante só, não sai daí. Doc.com, você bem informado. Estamos de volta com o programa Doc.com. Na entrevista desta semana, recebemos aqui o vereador Alisson Zampieri, do PPS. Boa noite, Alisson. Boa noite, Eduardo. Boa noite aos telespectadores do programa Doc.com. Pois é, Alisson, uma boa notícia para você aí, que foi o autor da lei que prevê a implantação de câmeras de monitoramento nas escolas e ICMEIs aqui de Ponta Grossa. Né? Muita gente falava, não, mas o legislativo ele não pode fazer leis com que onerem, né, ou gerem gastos ao executivo. Lógico, desde que o executivo não queira aplicar. Dessa vez parece que o executivo acatou a sua ideia, né? Foi aprovado nessa semana na Câmara um projeto que regulamenta de onde virão os recursos para implantar essas câmeras, né? De onde partiu essa ideia e como que você vê esse projeto aí virando lei e agora regulamentado pelo município? Realmente, eu fiquei bastante contente essa semana quando vi o projeto indo à votação, sendo aprovado, porque mostra a importância do projeto. Mesmo com esse comentário que seria inconstitucional, que o vereador não poderia apresentar, sempre tem vereadores que colocam projetos que são interesse da população e que o executivo acaba entendendo. Muitas vezes o vereador vai até a prefeitura, conversa com os secretários, conversa com o próprio prefeito, conduz o caminho para que o projeto seja colocado em prática. Foi assim já com outros projetos meus anteriores, como o Profis, que foi dessa forma, o ponto biométrico dos médicos. E a diferença é que dessa vez, como eu estou afastado do prefeito, não faço parte do grupo de apoio dele, não tive essa conversa direta. Então, existia esse receio de que o projeto fosse vetado até como uma forma de retaliação por não fazer parte de um vereador que não era parte da base aliada dele. Mas fiquei feliz que o prefeito entendeu a importância, entendeu que o projeto realmente era necessário e veio esse projeto apenas complementando ele, de onde será o recurso, que os recursos para aquisição e instalação das câmeras sairão agora da Secretaria de Educação. Pois é, a Secretaria de Educação, você considerando que a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela determina com que 15% seja em saúde, 25% em educação, na verdade é a pasta que mais tem recursos, né? E é o correto realmente, porque são várias escolas. Existe até uma informação do Executivo de que são cerca de 87, somando escolas e ICMEIs, que vão ser contempladas com essa lei, ou seja, que vão receber as câmeras e que vão passar a ter o monitoramento. É uma iniciativa aí que vai melhorar
a segurança na rede municipal de ensino. Exatamente. Além da importância para os alunos, professores e as instituições, tem a questão também da responsabilidade fiscal. Como é muito grande o valor que deve ser investido em educação, muitas vezes a prefeitura até tem um pouco de dificuldade de onde aplicar o valor. Então vai também dar uma amenizada, uma tranquilizada nesse investimento e, acima de tudo, vai servir para preservar o patrimônio público. Infelizmente, nós sabemos que hoje existem muitos vândalos na nossa cidade. Aquelas pessoas que durante a madrugada acabam pichando as escolas, acabam depredando, quebrando vidros, quebrando as telas de proteção. Então, com essa Câmara vai acabar coibindo isso. Claro, não vai acabar. Nós sabemos que ainda assim vai continuar, ainda terão, reduzindo, mas terão. Só que com a Câmara, além de prevenir um pouco, ainda vai ter a possibilidade de identificar essas pessoas, esses vândalos que acabam destruindo o patrimônio público. Além, é claro, da proteção para os alunos, está sendo acompanhado qualquer situação que venha ocorrer com as crianças, porque, como eu falei, quando se trata do filho da gente, não tem custo que seja muito, não tem valor elevado, vale a pena o investimento, vale a pena. E também a própria segurança dos professores. Eu acredito que é uma grande evolução para a cidade de Ponta Grossa, é um grande avanço, e a cidade só tem a ganhar com esse projeto. As câmaras de monitoramento nas escolas vai ser um passo muito grande para a cidade e para a educação de Ponta Grossa. Então, onde que você partiu essa ideia, né? Logicamente que você falou da importância de manter a segurança, alunos, professores, né? A questão do vandalismo, mas aonde que você aí teve essa ideia, de onde que ela surgiu? Na verdade, sempre houve esse comentário com relação à situação precária das escolas, né? Vidros quebrados, pichados, essa depredação que existe. E até teve alguns projetos na Câmara e que acabaram sendo vetados, não aprovados, pela questão de que não teria como cuidar da escola, não teria como fazer essa segurança. E com isso, conversando com mais algumas pessoas do meio, acabou surgindo essa ideia para poder não só garantir essa segurança, garantir esse monitoramento, também como implantar outros tipos de projetos. Como um projeto que eu achei bem interessante, acabou sendo vetado, que seria a abertura dos colégios nos finais de semana para os alunos estarem usando as quadras esportivas, usando a própria estrutura do colégio, e que na época foi vetado justamente por não ter como dar esse aporte de segurança, não ter esse monitoramento do colégio, porque poderia ter muita depredação nas escolas da rede municipal. Então, eu acho que é importante também para isso, para várias outras atividades e práticas que poderão ser colocadas agora em vigor. Pois é, e a questão, como você falou, da educação, até pelo aporte com que a lei ela determina que seja aplicado, é uma das áreas que mais tem dado efeito, né? Que mais tem aí retribuído, né, aos alunos, aos pais desses alunos, né, através desse ensino de qualidade. Mas a questão da segurança, principalmente a questão de colocação de câmeras, não sei se você acha assim também, mas ele é a realidade, é o futuro, né? Tudo aí vai ser monitorado por câmeras, né? E por que não já começar por um local que é de uso comum, né, de alunos, de filhos aí, de pais que deixam os seus filhos nessas escolas, né, para garantir essa segurança através de um mecanismo aí tecnológico. Exatamente. Hoje nós estamos em constante evolução e, como você mesmo colocou, é a questão da qualidade do ensino. E a qualidade do ensino já começa com a estrutura para os alunos. Hoje o aluno vai para a sala de aula e as janelas estão quebradas, as carteiras quebradas, riscadas, paredes pichadas. Com esse sistema de monitoramento, será muito mais fácil você coibir essa prática, o aluno poder chegar na sala de aula e ter uma sala limpa, uma sala bonita, as carteiras inteiras, vidros inteiros. Então, eu acho que a educação de qualidade, além da preparação e da base para os professores, também é a qualidade e estrutura para os alunos. Tá certo. Essa medida, você tem alguma informação aí de quando que, logicamente que não vão ser aplicados de uma vez só em todas as escolas. Deve acontecer isso de forma gradativa. Sim, o Executivo agora regulamentando com a questão dos recursos vindo da Secretaria de Educação, provavelmente vai ter que ser aberta uma licitação, então não é uma medida para amanhã, para daqui a um mês, mas eu acredito que até metade do ano deve começar a ser implantada já nas escolas, de forma gradativa, é claro, mas eu vejo que existe até uma certa pressa do Executivo, pela importância que tem o projeto. Tá certo, a gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta aí na continuidade da entrevista com o vereador Alisson Zampieri. É um instante só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Volta
com o programa Doc.com, na continuidade da entrevista com o vereador Alisson Zampieri, autor da lei que prevê a instalação de câmeras de monitoramento eletrônico nas escolas ICMEIs aqui de Ponta Grossa. Lei essa que foi aprovada pela Câmara e já foi aí um outro projeto do Executivo também aprovado pela Câmara, regulamentou de onde vêm os recursos para instalar esses equipamentos, né, e vai vir aí da Secretaria de Educação e a licitação aí deve acontecer e essa implantação vai começar ainda este ano. Mas, Alisson, você que, aproveitando a sua presença aqui no Doc.com, nós até abordamos aqui no bloco dos destaques dessa semana uma questão que está aí em voga, né, que está pautando as discussões na Câmara Municipal, que é o projeto do vereador Pietro Arnaud, que ele implanta 100% da bilhetagem eletrônica no transporte coletivo e, consequentemente, vai extinguir aí de forma gradativa a função do cobrador, né? Se for 100% eletrônico, não tem por que o cobrador estar ali, né? Esse projeto teve um parecer contrário na Comissão de Legislação, Justiça e Redação do vereador Daniel Mila, que foi o relator, ele dizendo que é inconstitucional. Você já presidiu, né, essa importante comissão na Câmara Municipal de Ponta Grossa, que vê a legalidade dos projetos. Como que você vê essa posição desse parecer? Olha, a Comissão de Justiça e Redação ela é bastante complicada e diferente das demais comissões dentro da Câmara Municipal. Porque muitas vezes, por mais que você ache o projeto certo ou errado no mérito, você acaba tendo que dar um parecer contrário ou favorável na questão da legalidade. Eu lembro até quando eu fui presidente da comissão, nós tivemos o projeto que, na época do então prefeito Pedro Vosgrau, o projeto que queria colocar o regime estatutário para os servidores públicos. E foi um projeto bastante polêmico na época, houve bastante pressão por todos os lados, tivemos conversa até com o presidente do TRT e acabamos dando parecer contrário na época, entendendo que o projeto seria inconstitucional. O projeto foi arquivado, até o próprio prefeito acabou retirando o projeto. E eu vejo dessa forma, o vereador Daniel Mila deve ter consultado vários especialistas, deve ter ido a fundo, teve audiências públicas, inclusive com os cobradores, e era necessário tomar uma posição, era necessário dar um parecer. É uma decisão difícil, porque acaba indo de frente com o interesse de alguns vereadores, acaba criando situações incômodas dentro da casa, mas é necessária essa posição. Com relação à legalidade ou não me aprofundei nesse assunto, até porque não faço parte da Comissão de Justiça. No mérito, é um projeto bastante polêmico. A ideia, a essência do projeto até é interessante, a questão da bilhetagem eletrônica como forma de reduzir custos na planilha do transporte, visando uma economia na tarifa, até uma redução na tarifa. Acho difícil, por mais que reduza a planilha, que a VCG venha reduzir a tarifa. Pode até acontecer de ficar 1, 2 anos sem aumento. Congelamento, né? Congelamento. Redução também acho difícil. Então, seria interessante o projeto nessa ideia da redução do custo da planilha. Agora, a forma como foi colocado o projeto hoje, a forma como foi apresentado, ele não dá a garantia da preservação do emprego dos cobradores. E hoje, nós temos, se não me engano, 520, 540 cobradores, não lembro o número exato, e não são apenas 540 pessoas, são 540 famílias. Então, são famílias de 2, 3, 4 pessoas e pelo menos 1.500 pessoas que serão afetadas diretamente por esse projeto. E nós sabemos hoje, com a situação do país, o emprego está sendo fundamental. Nós estamos numa crise muito grande na economia brasileira. Então, nós não podemos simplesmente acabar com 500 empregos assim da noite para o dia. Como eu falei, a ideia do projeto essencial é um projeto interessante, mas eu acredito que poderia ser melhor colocado, poderia ser melhor elaborado e da forma como foi apresentado, da forma como estava para votação hoje, não teria como ser aprovado pelos vereadores dentro da Câmara Municipal. Até pelo efeito que daria perante aos funcionários da aviação. Pois é, e você conhecendo bem como funciona a Câmara e o modo como alguns vereadores reagem na presença ali, quando o plenário está lotado, o plenário não, né, que é onde ficam os vereadores, mas a galeria, né, fica lotado, é o que deve acontecer, né, quando esse parecer entrar em votação e vai precisar de 12 votos para derrubar esse parecer. Muito dificilmente esse projeto não será arquivado.
Eu vejo que praticamente sacramentou essa questão do arquivamento. Tinha essa situação dentro da Câmara, muitos vereadores até com medo da votação, justamente por essa pressão das galerias, a pressão da opinião pública com relação ao projeto. Então, eu acho difícil o projeto ser derrubado e esse parecer contrário da comissão. Provavelmente será mantido o parecer e arquivado o projeto. Eu acho que com o parecer contrário do vereador Daniel Mila, sacramentou essa questão. E a questão política que envolve isso também, Alisson, logicamente que a gente ver alguma conjuntura, né? A gente não pode afirmar, mas o Daniel Mila, perante a classe dos cobradores, ele vai ter um ganho político muito grande, né? Ao passo que o vereador Pietro, né, vai ser persona não grata em meio aos cobradores. E também há que se constatar que existia um interesse do Executivo em ver esse projeto aprovado, porque esse projeto seria o primeiro passo para a implantação do bilhete único, que é um compromisso de campanha do prefeito Marcelo Rangel. Tendo esse projeto arquivado, fica um pouco mais difícil, o Executivo vai ter que dar a cara a tapa, vai ter que vir um projeto do Executivo, né, tratando dessa questão. E também, né, se você for considerar que o Daniel Mila é um vereador da base do PSDB, né, aí há um conflito realmente entre o interesse do vereador em dar o parecer contrário com o interesse do prefeito em ver esse projeto aprovado. Exatamente, a Prefeitura já tinha essa vontade, já tinha sinalizado com essa vontade desde o ano passado, e o vereador Daniel Mila acabou poupando esse trabalho, o vereador Pietro Arnaud acabou poupando esse trabalho do Poder Executivo. E até comentei com o vereador Pietro, há algum tempo atrás, com relação ao projeto, que ele foi bastante corajoso de apresentar, porque aprovando o projeto e tendo a redução na tarifa, ele ganharia muito politicamente, ele seria muito bem visto com o projeto. Puxa, o vereador conseguiu reduzir a tarifa de transporte coletivo, apesar de eu achar bastante difícil. E do outro lado, com a polêmica que se criou, a forma como foi conduzido o projeto até pela própria imprensa, eu acredito que o maior beneficiado com essa questão hoje foi o vereador Daniel Mila. Hoje, perante a classe dos cobradores, ele ganhou muito em credibilidade, ganhou muito, o nome dele se fortaleceu bastante perante a classe. Porque hoje, com o parecer contrário dele, praticamente foi ele que encerrou e garantiu o emprego dos trabalhadores. Pelo menos vai ficar com essa visão política, como você fala, perante essa classe. Além, logicamente, que é um projeto técnico, é uma questão aí que envolve um sistema de transporte coletivo, né, que influi diretamente em cerca de 70 mil pessoas que utilizam, mas logicamente que tem o ganho político e a perda política em toda a discussão. Qualquer discussão, por melhor que seja a procedada e por pior que seja, sempre vai ter o ganho ou a perda política. Qualquer atitude, qualquer passo que você dá, não só na Câmara, na sua vida ou nos eventos que você participa, acaba gerando um ganho político para o seu nome ou uma perda. Você pode acabar tendo um potencial maior de voto ou acabar perdendo muitos votos com qualquer atitude sua que você venha praticar. Infelizmente, a nossa política é dessa forma. Não se analisa tanto a parte técnica perante a opinião pública, e sim o resultado final daquela atitude. Pois é, agora vamos esperar aí essa questão, porque maio está aí, é a data base da categoria, né, dos cobradores e motoristas. Esperamos que a tarifa não suba tanto aí, né, interferindo aí mais um aumento para a população que já está pagando mais IPVA, mais ICMS, enfim, vários, mais caro na gasolina, né? Tudo vem num bolo, num rolo compressor, e aí falava-se, né, fazendo um adentro, a Dilma Rousseff falava na campanha eleitoral que o país estava livre da inflação, né? Balela, porque a inflação, se isso não for inflação, o que é? É verdade. Infelizmente, é a situação que vive, como eu falei no bloco anterior, a crise financeira, a crise que o país, a economia brasileira passa nos dias de hoje. Agora, era visto porque durante os 8 anos do governo do PT, dos últimos anos do governo do PT, eles eram segurando de todas as formas, aumento de combustível, aumento de petróleo, aumento de luz, para conseguir a reeleição da presidenta Dilma. Até a eleição, nós vínhamos numa situação boa. Realmente o Brasil estava
estava livre de inflação, estava livre de crise, a situação estava muito boa. A partir do momento que ela ganhou a eleição, ela teve que tirar o país do vermelho, porque o Brasil estava trabalhando no vermelho. Então teve que ter aumento da gasolina, de gás, de luz, e acabou aí sim estourando a bolha, estourando essa bomba para a população. E quem paga é o contribuinte, quem paga é a população brasileira. Infelizmente é uma situação bastante difícil que passamos hoje por essa ilusão que foi criada durante a eleição para presidente do ano passado. E eu acho que isso vale também para o governo do Estado, que é mais ou menos o que aconteceu lá, aconteceu aqui também. Mas, Alisson, eu gostaria de agradecer a sua presença, estamos chegando ao final do nosso programa, né, o nosso tempo está esgotando. Agradecer a sua presença aqui falando desses temas para o telespectador do doc.com. Eu agradeço pela oportunidade e quero agradecer também aos telespectadores do programa e estamos aí para o que precisarem. Nosso gabinete está de portas abertas e procurando sempre ter ideias boas e que venham contribuir com a população pontagrossense. Tá certo, então, essa foi a entrevista com o vereador Alisson Zampieri. Com isso encerramos o programa doc.com desta semana. Você quiser rever o nosso programa, estará disponível, assim como os anteriores também estão no nosso canal direto no youtube.com/programa doccom. Você também já sabe que informações do cotidiano, da política de Ponta Grossa e região, você encontra no nosso blog, no www.blogdodoc.com, e você quiser entrar em contato conosco, o e-mail é o programadoccom@gmail.com. É isso aí, um ótimo final de semana para você, né? E nós nos encontramos novamente aqui na semana que vem com mais informações para você. Vamos encerrando o programa doc.com, portanto, e até a semana que vem, doc.com, você bem informado